de João, capítulo de número 6. Jesus estava com uma mensagem trazendo um grande impacto na vida das pessoas, uma multidão, irmãos. O texto ele vai dizer de quase 5.000 pessoas. Jesus ele sobe no monte, ele começa a pregar, ele começa a ensinar. Porém, a Bíblia diz que as horas já tinham se avançado e aquela multidão precisava comer. E é aí que Jesus ele usa uma situação de que ele estava pregando e ensinando para ele experimentar a fé dos discípulos, para ele provar a fé dos discípulos. E eu quero dizer nesta noite que todos nós hoje, discípulos de Jesus, nós vamos sermos provados em um dado momento da nossa vida. E nós precisamos estar com a nossa vida espiritual, o nosso discernimento afiado para a gente saber quando Jesus ele está nos provando. Jesus ele vai te experimentar na sua fé. Ele termina de pregar, ele termina de ensinar. Um dos discípulos, a Bíblia diz, Filipe, chega para Jesus e diz: Senhor, o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede a multidão para que eles vão à aldeia para comprar comida para eles. Manda eles, despede, termina o culto, eles precisam se alimentar. Aí Jesus chega para Filipe e diz: não, eu não quero despedir, eu não quero encerrar o culto, eu não quero mandá-los embora. Vamos fazer diferente? Dê vocês comida para esta multidão comer. E o texto diz que Jesus fazia isso para o experimentar, porque Jesus bem sabia aquilo que havia de fazer. Sabe qual foi a resposta de Filipe? A resposta de Filipe para a ordem de Jesus para dar o pão para as pessoas comerem foi: mas Senhor, 200 dinheiro de pão não é suficiente para a gente comprar comida para todas essas pessoas. E a Bíblia diz que o que Jesus tinha dito a Filipe foi ouvido por outros discípulos, a ponto de um outro discípulo, a Bíblia fala de André, irmão de Simão Pedro. Ele, no momento em que Jesus manda dar de comida, ele, ao invés de apresentar argumentos, ele conseguiu discernir que a fé dele estavam sendo provadas, e imediatamente ele começa a procurar entre as pessoas alguém que tinha, ainda que fosse um pouquinho de pão, ainda que fosse um pedacinho de alimento, para ele chegar até Jesus e dizer: eu entendi, Senhor, o Senhor está nos provando, o Senhor quer que a gente dá de comer para toda essa multidão, Senhor. Enquanto Filipe estava dizendo: mas não seria, o dinheiro que a gente tem não seria suficiente, André ele estava entendendo, discernindo, e ele traz, e a Bíblia diz lá em João capítulo de número 6, versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Trazendo para o nosso contexto, meu irmão, minha irmã, no que nós estamos trabalhando nesta noite, no teu relacionamento com Deus, na tua história com Deus, quem você é neste texto que nós estamos ministrando? Você é Filipe, que quando provado na sua fé, você começa a apresentar argumentos para tentar fazer com que você seja omitido das suas responsabilidades? Ou você é como André, que mesmo quando tem a sua fé provada e de uma forma que você não vê possibilidades de as coisas acontecerem na tua vida, você não fica parado, você não fica omisso, mas você vai procurar fazer alguma coisa para tentar, pelo menos tentar apresentar para Jesus que você está entendendo, que você está discernindo, que Ele está te provando, mas que você não está omisso. Quem é você nesse texto, nesta passagem? Meu irmão, cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma linda história que está sendo construída por Deus. Desde o momento que você nasceu até o dia de hoje, assim será até o nosso último dia de vida. É uma história que começou, que Deus Ele iniciou, que está sendo construída por Ele.
E nessa nossa história nós vamos ser provados. É por isso que naquilo que você já viveu até o dia de hoje, você tem páginas da história da sua vida marcada por alegrias, mas também por tristezas. Você tem páginas da história da sua vida marcada por choro, lágrimas, mas também por momentos de êxtase, de grande júbilo. Porque a nossa vida aqui, ela vai ser trabalhada pelo Senhor enquanto nós estivermos, e ninguém está isento disso. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história tiveram a sua fé provada. Não somos melhores do que eles, também não somos piores, mas nesse nosso relacionamento com Deus, Ele vai nos provar. E quando Ele nos provar, qual será a nossa postura, qual será a nossa atitude? Como Filipe ou como André? Como alguém que apresenta justificativas para tentar justificar a sua responsabilidade no processo? Ou alguém como André que vai procurar fazer alguma coisa para tentar chegar para o Senhor e dizer: está aqui, Senhor, está aqui um rapaz, ele tem 5 pães, ele tem 2 peixes, não dá para muito, é verdade, mas está aqui, eu sei que ainda que seja pouco, o Senhor pode transformar em muito. Pastor, qual o homem de Deus que Deus ele provou a fé? E eu queria trabalhar 2, até por causa do tempo. 2 homens de Deus que foram provados por Senhor. Primeiro, Jonas. Jonas capítulo de número 1, irmãos. Versículos de número 1 e 2, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ele vai até Jonas e diz: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meu Deus, que prova! Mas pastor, Jonas não era um profeta, um homem de Deus era. Mas o que Deus estava pedindo para Jonas é: vai, levanta, vai até Nínive. Eles estão num estágio de pecado tão grande, tão intenso, que já subiu até mim. Vai, prega contra ela, porque se arrependerem, haverá perdão para eles. A Bíblia diz que Jonas, ele fica profundamente consternado, porque o que Deus estava pedindo é para usar Jonas num processo de provação, para levar redenção, salvação para um povo que por muitas vezes se colocou como inimigo do povo de Israel, inclusive matando muito deles, matando muitas crianças, matando muitas mulheres. Agora Deus ele está escrevendo as páginas da história da vida de Jonas, e ele chega para Jonas e diz: Jonas, vai até lá e prega contra ela, porque eu quero fazer uma grande obra de redenção no meio daquele povo. A Bíblia diz no versículo de número 2 que Jonas ele se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Meu irmão, minha irmã, o perigo de nós não discernirmos quando Deus ele está provando a nossa fé. Jonas ele não entende, ele decide não aceitar a aprovação, mas não tem como escapar, irmão. O Senhor ele precisa nos provar. O Senhor precisa provar o nosso coração. O Senhor precisa provar a nossa fé. Jonas tenta fugir diante do Senhor, mas a Bíblia diz que ele vai para Tarsis. Chegando em Tarsis, ele desce para Jope. Em Jope ele desce para o navio. No navio ele desce para o porão do navio. Do porão do navio ele desce para as profundezas do mar. E aí Deus prepara um grande peixe para ir lá e fazer todo o trabalho, para mostrar para Jonas que não adiantava fugir de um processo em que Deus ele estava provando, ele estava experimentando a fé de Jonas.
Pastor, como é que Deus ele nos prova? Ele prova a nossa fé. Existem várias formas de Deus provar a nossa fé, irmãos. Em um dado momento, Ele pode permitir alguém perder o emprego. E já conversou com alguém que desfrutava de um bom emprego, um bom salário, aí de repente acontece alguma coisa, ele perde aquele emprego, ele perde aquele salário, e aí ele se acha como se o chão tivesse saído debaixo dos seus pés, e ele agora começa a questionar: o que vai ser, o que eu vou fazer, e a minha família, o que vai ser de mim? Em alguns momentos será uma permissão de uma enfermidade, um diagnóstico médico que alguém tem acesso. Nossa irmã Margarete nos deu testemunho aqui de que quando o médico disse é provavelmente Covid, ela se desmanchou em lágrimas, começou a chorar, e no final da conta não era nada disso. Deus ele vai te provar, Deus ele vai me provar. Isso faz parte do processo de relacionamento, de crescimento e de maturidade que nós precisamos desenvolver na fé. O que Deus estava pedindo para Jonas era algo difícil, mas era Deus que estava pedindo. Você precisa entender quando Deus ele está te provando. E é interessante que quando a gente fala de Deus provando, algumas pessoas acham que Deus ele se coloca na posição de alguém carrasco, de alguém destituído de amor, de misericórdia, que quer ficar fazendo os seus filhos sofrerem e chorarem. Não é isso. Todas as vezes que Deus ele nos experimenta, ele nos prova, é porque ele quer nos tirar de um nível, de um estágio em que nós estamos muitas vezes acomodados, para nos levar a um estágio acima, em que o nosso relacionamento ele deixa de ser algo superficial, exterior, e passa a ser algo profundo. Todas as vezes que Deus ele quiser nos levar para níveis profundos, irmãos, Ele vai permitir alguma situação para nos provar. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer proporcionar experiências para que nós tenhamos coisas para nós contarmos para as pessoas, de quão o Senhor Ele nos ama, de quão o Senhor Ele exerce a misericórdia sobre a nossa vida. Então não adianta falar para Deus: não, Deus, eu não aceito ser provado pelo Senhor. O Senhor está me mandando ir para Nínive, beleza, eu vou para Tarsis, eu vou para Jope, porque daquele povo eu quero distância. Pelo contrário, eu quero que desça fogo do céu e consuma todos os ninivitas. Mas não adianta fugir, irmãos. Nós precisamos passar pela prova, mantendo a nossa fé no Senhor, e como André dizendo: Senhor, está aqui, eu só tenho isso, 5 pães e 2 peixes, eu sei que não dá para muito, mas é o que eu tenho, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, porque eu não vou desistir da fé. Faz alguma coisa, porque eu não vou mudar de igreja. Faz alguma coisa, porque eu preciso, Senhor. É mais fácil, irmãos, é mais fácil Deus provar alguém, e este alguém chegar e dizer: Deus, tchau, está muito difícil, não dá para mim, é as minhas condições, é as pessoas que não me veem, não me valorizam, é o pastor que não me dá oportunidade, é não sei quem que não fala comigo. É muito fácil virar as costas e dar tchauzinho. Mas Deus ele não nos chamou para a gente virar as costas para Ele, e nem para os períodos de provação em que Ele vai nos permitir. Até porque se a gente tomar por base a vida de Jonas, a gente vai ver que vai ser difícil fugir de Deus, né? Não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Salmo 139, vamos ler? Salmo de número 139, olha o que a palavra do Senhor ela diz.
Versículo de número 7: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que ali o Senhor também estás. Se eu tomar as asas da alva, ou se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, ou seja, até ali o Senhor estará. Para onde você acha que pode fugir de Deus? Deixa eu te dizer, você não pode fugir de Deus. Então é mais fácil passar pelo período da aprovação, como nós estamos aqui nesta noite, adorando a Deus, glorificando a Deus, servindo ao Senhor, honrando a Ele com a nossa presença aqui nesta casa. Entenda isso nesta noite. Tenho certeza que se nós abrirmos aqui oportunidades para os irmãos contarem as páginas da história da sua vida, muitos deles vão dizer quão profundas experiências de provação eles tiveram com o Senhor. Mas hoje eles estão aqui amadurecidos, estruturados, firmes na fé. Pode vir vento, tempestade, como já passou muitos aqui nessa casa, e levou a um monte de pessoas, mas permaneceram aqui, estão aqui até hoje, porque eles entenderam que tudo nesta vida terá algo que Deus ele vai permitir na nossa vida. E não adianta fugir de Deus, não adianta fugir de igreja. Nós precisamos encarar os fatos e as realidades. Deus ele nos plantou aqui, e aqui nós vamos passar pelas provações que Deus ele nos permitir. Jonas tentou fugir, não conseguiu. Então fica aqui uma dica: não fuja, irmão. Não corra, não fuja de Deus. E para a gente finalizar, um outro homem de Deus que a Bíblia vai nos apresentar que Deus ele provou foi Daniel. Daniel capítulo de número 6. A Bíblia vai nos dizer que havia grupos de pessoas que não gostavam de Daniel, porque Daniel estava sendo destacado por Deus no meio deles. E aí Deus permite uma provação na vida de Daniel. Aqueles homens têm uma ideia de convencer o rei de assinar um edito dizendo que por um período de 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma oração, nenhum pedido a Deus nenhum, senão única e exclusivamente ao próprio rei da Babilônia. E o rei achou aquilo interessante e ele assinou o decreto. E aí Daniel capítulo de número 6, versículo de número 10, a Bíblia vai dizer que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa, e havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha Deus provando a fé de Daniel. Por 3 vezes ele ajoelhava todos os dias, ele fazia orações a Deus. Aí Deus começa a provar Daniel. 30 dias ninguém vai poder orar, e o Senhor está lá na expectativa. E a Bíblia diz que quando Daniel ele soube do edito real, ele entra no seu quarto e ele continua fazendo como ele costumava fazer antes de o decreto ser assinado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se Deus provou Jonas, que se Deus provou Daniel, que se Deus provou Abraão, Ele vai provar a minha vida, Ele vai experimentar a sua vida também. No caso de Daniel, havia uma consequência, e a consequência é que aquele que não obedecesse ao decreto do rei seria lançado na cova de leões. Que prova que é essa, irmãos? Hoje, por muito menos do que cova de leões, pessoas desistem no momento e no calor da provação, tomam decisões e fazem escolhas equivocadas.
Agora Daniel está diante da iminente possibilidade de morte. Mas ele sabia que Deus estava experimentando, que Deus estava provando a fé dele. Aprenda. Deus ele vai nos provar. Deus ele vai nos experimentar. Mas não quer dizer que estaremos sozinhos no momento da provação. E ainda que, com o exemplo de Daniel tivesse que ser lançado na cova de leões, todavia Deus ele estaria ali com ele. Eu venho aqui em nome de Jesus dizer para você: não fuja da tua história com Deus, não fuja dos processos de experimento, de provação que Deus ele tem permitido na tua vida. Você não estará sozinho em nenhum momento como esse. Se você precisar passar pelo calor, pela cova de uma perda de emprego, pelo calor, pela prova de um diagnóstico médico ruim, difícil, todavia Deus ele estará com você em todo este processo. Louvado seja Deus. Mas pastor, e se nesse processo as pessoas me abandonarem? Lembra de Jó? Perdeu o apoio dos amigos, da esposa, dos empregados, ficou apenas ele. Mas mesmo que as pessoas te deixem, te abandonem, nesse processo Deus ele não vai te deixar, Deus ele não vai te abandonar, Deus ele estará com você. E o resultado do processo de provação é multiplicação, irmãos. Não é isso que ele fez com os discípulos que pegaram lá 5 pães e 10 peixes, orou, deu graça e diz: agora vocês entreguem para as pessoas, fazem um grupo, entreguem para eles. E a Bíblia diz que à medida que eles iam partindo o pão, as pessoas iam recebendo o pão e o pão não se acabava. E aí a Bíblia diz que eles comeram, que eles se fartaram de pão. Depois que todo mundo comeu pão, a Bíblia diz que ele fez a mesma coisa com os peixes. Todos eles comeram peixes, porque eles entenderam que neste processo de provação eles não estão sozinhos. E quando se submetem à provação de Deus, o resultado é multiplicação. O resultado é multiplicação. Fica firme. Se você está sendo provado em alguma área da tua vida, fica firme, você não está sozinho. O Senhor ele está com você. O texto diz: e Jesus dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que fazer. Precisa ensinar Jesus o que ele tem que fazer, não. Ah, Jesus, mas eu acho que se fosse assim, que se fosse assado, que se eu fizesse... Jesus ele bem sabe o que ele tem que fazer e a hora que ele tem que fazer. Você só precisa permanecer firme no Senhor. E com o exemplo de Daniel, ainda que seja diante da possibilidade de algo ruim acontecer, você não voltar atrás, você não retroceder, você sustentar a tua fé e permanecer firme com o Senhor. Porque todas as vezes que a sua posição for essa, você pode ter certeza que a resposta de multiplicação de Deus virá sobre a tua vida.